Olá, bem, hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma análise de uma situação, uma tiragem, na verdade, para um consulente. E eu acho interessante vir essa temática aqui, porque é uma temática que diz respeito, que talvez alguns dissessem, nossa, esse é um tema aqui mais para uma consultoria empresarial, de gestão de negócios, do que exatamente o tarô. Sim, também não está descartada essa possibilidade. Uma coisa não exclui a outra, porque diz respeito ao campo profissional, ao uso e não uso dos potenciais, do dinheiro e de tudo mais. Então, é claro que a pessoa pode sim procurar um consultor financeiro, mas muitas vezes muitos de nossos movimentos em todos os âmbitos da vida, eles estão ancorados em questões emocionais, em nossos comportamentos que estão enraizados em bloqueios, né? Em medos, em travas, às vezes em traumas, em crenças limitantes. Então, o que o tarô vai nos ajudar? A perceber essas dinâmicas ocultas aí nessas questões da nossa vida que nos impedem da gente alcançar estágios assim de maior bem-estar, de qualidade de vida, às vezes até de prosperidade, se essas travas não forem assim vistas e reconhecidas. Então, isso o tarô vai ajudar a ampliar essa visão. Então, qual é a questão aqui? Um consulente, um homem assim muito empreendedor, ativo, inteligente, que realizador, né? E ele, um homem maduro, e que tem uma dificuldade, embora ele tenha um espírito assim de muito trabalho e de criatividade, de energia para projetos, tem esse espírito de empreendedorismo, ele não consegue ter uma estabilidade que lhe permita ter um capital de giro, se pode dizer assim, uma tranquilidade maior no campo financeiro para mover os seus projetos. Então, o que acontece aí? O que acontece, né? O que está acontecendo que essa pessoa é como se tivesse com muita criatividade, com muitos projetos, muitas realizações, mas o nível de satisfação e de resultado que ela necessita não chega no nível que ela busca, né? Então eu pensei em algumas tiragens, alguns modelos de tiragens aqui para a gente conhecer um pouco mais essa pessoa, para a gente ver um pouquinho mais longe essa realidade, o que está acontecendo. Então eu vou olhar, primeiro eu pensei para esse consulente, né, que vai receber essa gravação, né, que está ciente, que autorizou essa consulta. Então, eu pensei em olhar um pouquinho, fazer uma tiragem bem simples, olhar de só três cartas no primeiro momento, e aí vai ser um vídeo longo. Então, antes de se você está aqui interessado em ver essa consulta, essa tiragem e aprender também, depois eu te peço para você colocar aí seu comentário, o que você achou, o que você acrescentaria nessa leitura. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite aí, já se inscreva, já dê logo o seu like para você depois não esquecer no final, para que o canal cresça, gente, e a gente saiba que está fazendo um bom trabalho, que o nosso trabalho interessa a muitas pessoas e o algoritmo espalhe isso, né? E também se inscreva no canal e ative, tem um sininho aí que você pode ativar as notificações, porque quando um vídeo novo sobe, você tem condição, você recebe o aviso de que esse vídeo chegou. E você pode também receber outro material que tem a ver, não produzido por esse canal, mas as redes, o YouTube, tudo, os algoritmos, eles vão entendendo que você se interessa por essa temática e seleciona material interessante para que você receba. Então vamos lá. Primeiro, como é uma consulta real, né? Não é uma simulação, não é um caso hipotético, uma consulta real. Então eu me concentrar aqui nesse consulente para a gente tirar, ajudá-lo, né? Poder que o tarô possa, na verdade o tarô, as cartas não mentem jamais, é que a interpretação
que eu tenha aqui a sabedoria para poder fazer as escolhas, melhores escolhas de tiragens, de métodos de tiragens para ajudá-lo e também consiga interpretar, né, faça a melhor interpretação possível das cartas que sirvam para que ele possa resolver essa questão. Eu escolhi, como eu falei, quem chegou agora, esse tarô, para fazer essa tiragem. Então vamos lá. Essa é a questão, tá? Essa é a questão que ele está colocando, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Isso daqui são, eu vou colocar, são comportamentos, comportamentos que estão ajudando, tá? Que tá tudo bem, tá fazendo corretamente. Aqui, comportamentos que não estão ajudando nessa situação, tá bom? Comportamentos, atitudes que não estão ajudando. Eu vou pegar uma carta a mais, que é um elemento que, vamos dizer assim, que está oculto, algo que ele não está enxergando nessa situação e precisa ser visto. Então, no final, eram 3 cartas, mas acabaram sendo 5. Então, vamos lá. Aquilo que está ajudando, né, que ele está fazendo bem, vou colocar para você visualizar bem as cartas. Que ele está fazendo bem. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera para que você possa ver mais próximo possível. Eu vou colocar até essa aqui embaixo, porque é o que está oculto. Eu levanto um pouco, porque fica mais... Eu gosto de arrumar as cartas de uma forma que a leitura tem uma lógica na posição da carta. Então, essa daqui embaixo mostra questões ocultas mesmo. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que é a questão. Eu vou abrir toda, achei interessantíssimo, quer ver a lua, né? A lua é uma carta de... Quando aparece a lua, ela justamente chama para uma necessidade de autoconhecimento. Às vezes uma necessidade de um trabalho terapêutico profundo, porque é como se o que está acontecendo é que existem questões do passado, da pessoa, da história de vida dela, da história de vida do passado, que geram um estado de, às vezes, confusão, às vezes, fantasias, às vezes, distorção da realidade, que precisa, que às vezes, que condiciona os movimentos, né, da vida e os resultados que a gente tem na vida. Então, isso é o que está acontecendo, existe um estado de confusão. Existe uma necessidade, uma demanda, uma necessidade de talvez fazer um trabalho profundo para trazer essas questões do passado à tona e curá-las, né? De autoconhecimento mesmo e terapêutico. Vamos ver aqui o que está ajudando e o que não está ajudando. Olha que interessante. Então, o que está ajudando? Então, aqui, um homem é o imperador, então realmente isso confirma, é um homem decidido, forte, que tem o domínio da sua vida, assim, que tem força para poder criar a sua própria realidade, né? Então, assim, que não fraqueja. Na verdade, o imperador, ele é o arquétipo do masculino, ele é o arquétipo do pai, ele é o arquétipo da estrutura, da ordem, da capacidade de realização e de organização do mundo material. Então, é como se ele tem essa força dentro dele. Isso ajuda, isso apoia, isso pode conduzi-lo, talvez, a resultados positivos. Essa é a primeira tiragem, só para, como eu falei, primeiro a gente vai conhecer um pouquinho essa realidade da pessoa, e aí a gente vem para a questão dela, que é como é que ela pode ter mais resultados, né? Ter mais contato com a energia da prosperidade, para continuar tocando os seus projetos, né? É isso que ela quer do ponto de vista concreto financeiro.
o que está atrapalhando aí, né? Então vem a carta 10 de espadas. O 10 de espadas fala da necessidade de finalizar uma situação de sofrimento, e que a pessoa não está, talvez, como não está ajudando, o que não está ajudando é porque talvez ela tenha que finalizar algo, vamos dizer assim, que traz muito sofrimento, e talvez ela não esteja conseguindo fazer essa finalização, esse encerramento de um ciclo, de um assunto, de uma situação que está trazendo há muito tempo, porque é 10 de espadas, não é algo, é como se fosse um processo de ansiedade, de estresse mental, de conversas mentais. Eu acho que está muito ligado aqui à lua, né? É um sofrimento mental, um sofrimento emocional, de algo que ela precisa encerrar esse assunto. É isso que foi vivido, ou que está sendo vivido na vida dela. Talvez alguma situação que ela está precisando fechar um ciclo e ela não está, talvez, conseguindo fazer contato. Então, essa impossibilidade de fazer esse encerramento de algo, de uma situação de sofrimento para poder seguir adiante, é o que pode estar também bloqueando, atrapalhando o processo, né? Então, é natural, porque uma situação como essa aqui, vinha a carta da lua logo de chegada, então pode ser que a pessoa tenha dificuldade de se confrontar com o seu passado, precise de um apoio, de uma ajuda para poder fazer esse movimento aqui de encerrar ciclos. Ela tem, poderíamos dizer também, que talvez essa pessoa, esse consulente, tenha dificuldade de fechar ciclos mesmo, de concluir as coisas. Aqui é o que está oculto. Então, assim, o que ele precisa enxergar. O 9 de ouros é uma carta que ela fala de um processo, é uma carta muito linda, muito especial, de empoderamento, de autoempoderamento, de realização. O que ela diz? É um 9, não é ainda um 10 de ouros, então ainda não chegou num fechamento de um ciclo, no encerramento de um assunto, a pessoa está caminhando. Mas ela fala de que a gente precisa cuidar, que ele já caminhou muito, de que ele já teve muitas conquistas no caminho dele, só que ainda precisa cuidar daquilo que ele conquistou. Cuidar com disciplina, porque a carta, o 9 de ouros, é uma carta de colheita, mas é uma carta que fala de processo de... olha como ela está domesticando aqui, ela tem domesticada uma ave selvagem. A arte, isso é um esporte praticado, pode dizer assim, um esporte, não é bem um esporte, mas mais ou menos é a palavra que me vem agora, praticado pela aristocracia, de domesticar falcões, né? Você pegar uma ave selvagem, tem tudo uma arte, toda uma estratégia aí para você domesticar uma ave selvagem, né? Então é a livre os nossos, é a nossa alma, nosso anseio pela liberdade, tudo isso por querer fazer voos longos, então isso precisa ser domesticado. Embora ele já tenha caminhado, ele já tenha um domínio, um saber, um conhecimento, ele tenha realizado muitas coisas, muito provavelmente, talvez ligado a essa carta aqui da impossibilidade de encerrar ciclos, ele pode estar querendo avançar sem continuar cuidando com o mesmo zelo daquilo que foi conquistado já. Porque o 9 de ouros é uma carta que diz assim, você está colhendo os frutos que você semeou. Tudo que você tem hoje, de resultado e de não resultado, de bom e de ruim, de positivo e negativo, tudo isso é fruto de conquistas de um trabalho seu. Então, se um resultado for bom, está sendo bom, ele diz que você fez um bom trabalho, né? Uma boa colheita. Mas como o resultado está deixando a desejar, então tem pontas abertas aí no meio do caminho e que agora você está colhendo os frutos. Então, talvez essa impossibilidade de fechar um resultado interessante seja justamente porque existem, embora ele seja um homem forte, realizador, e já construiu bastante coisas,
pode ser que no meio do caminho, eu digo, pode ser a impossibilidade de fechar algo, né? De fechar as coisas, de terminar ciclos, pode ser que seja isso. Então, algo pode ter sido feito, algum comportamento que está gerando o resultado que ele tem hoje. Então, é fruto de uma série de comportamentos ou de um padrão de comportamentos. E que para chegar no 10 de ouros ainda precisa desenvolver disciplina, mais disciplina, cuidado. É como se fosse o 9 de ouros, ele fala, olha, usufrua, desfrute do que você conquistou, mantenha espaço para o desfrute, para você viver, para você curtir aquilo que você conquistou, ao mesmo tempo em que você continua zelando e cuidando para você, o que você conquistou. Ouros é uma carta de matéria. A pergunta da pessoa, o contexto, a situação que ela pede maior esclarecimento diz respeito ao mundo material. Ao mundo material. E as cartas de ouros ou de pentáculos estão relacionadas com o mundo material. Então, curta, usufrua, mas você ainda não chegou lá. Às vezes, também pode acontecer nessa carta, 9 de ouros, quando ela aparece, que a pessoa, como chegou em 9 de ouros não é pouco, 9 de ouros é muito, o máximo que a gente tem no tarô é 10 de ouros, depois vem as figuras da corte, né? A rainha, o rei de ouros, o pajem, o cavaleiro de ouros, mas nas cartas numeradas é de 1 a 10. Então, o 10 é logo depois aqui, né? Então, assim, significa que ela andou um bocado. Mas às vezes acontece da pessoa que andou um bocado, que ela construiu várias coisas, ela pode achar que ela já sabe, ou que ela já chegou, e pode relaxar um pouco, sabe? Assim, no sentido, não é relaxar de usufruir, não. Ela já pode usufruir e desfrutar. É relaxar no sentido de saber que ela precisa manter um rigor e uma disciplina aí ainda, uma paciência, um cuidado, um zelo com o que ela conquistou, porque isso não está garantido, ainda não é 10 de ouros, não está totalmente garantido. Ainda há, como se diz assim, você está num processo que ainda pode, como se diz, de perder o que conquistou, então por isso que precisa manter ainda esse espírito de zelo. Então, eu vou continuar aqui abrindo outros jogos, né? Outras tiragens, e eu até pensei aqui no jogo que eu gosto muito, para poder ser bem ainda mais concreta com essa pessoa, que é uma tiragem, até para ajudar vocês aqui, que está nesse livro. Eu gosto muito desse livro, A Bíblia do Tarô, porque ele traz algumas tiragens bem interessantes para a gente. E tem uma tiragem aqui que eu gosto muito. Deixa eu ver a página que ela está, acho que 90. Eu vou pegar aqui a página certinha, que é uma tiragem do ponto forte e do ponto fraco, que é o que eu estou fazendo na minha vida, assim, quais são os meus pontos fortes nessa situação e o que é que eu posso, como é que eu posso estar trabalhando os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Só localizar aqui a página certa, eu não sei de qual a página certa, porque já é uma tiragem que eu quero mostrar para que vocês acompanhem comigo. Por que você não vai direto no índice? É uma ideia, mas eu achei que fosse demorar mais indo no índice. Porque é assim, ó, esse livro ele tem a parte que fala de cada uma das cartas. Vai ser aqui, pronto. Então, até marquei as páginas, ó, porque eu... Então, esse é um jogo interessante, lembrando que é uma leitura didática, tá certo? Então, porque eu acho que encaixa bem aqui nessa pergunta dessa pessoa. Qual o maior, olha só, primeiro o ponto forte e o ponto fraco. Qual o meu ponto forte atual? Como eu posso usá-lo? Onde ele pode me levar e que ponto forte eu preciso desenvolver? Aí depois a gente vem para os pontos fracos, todos dentro da mesma questão da pessoa, tá? Aqui normalmente eu trabalho com 2 tarôs, para poder deixar na mesa as cartas que eu utilizei e para que a pessoa visualize o ponto fraco. Mas como eu estou usando um tarô que eu só tenho um dele, que é o Videntes da Luz, eu gosto de trabalhar com 2 maços iguais. Aí eu vou utilizar um tarô só, e fica aí registrado, né? De qualquer forma fica gravado a leitura para a gente ter uma ideia das cartas se elas estão repetidas. Então primeiro vamos ver o ponto forte dessa pessoa, tá? O que é que ela está fazendo bem?
o que ela está fazendo bem, qual o ponto forte que ela não está utilizando, para poder chegar nesse ponto aí de encontrar um resultado mais interessante para o desenvolvimento dos seus negócios. Então vamos lá. Qual o meu ponto forte atual? Como eu posso utilizá-lo? Onde ele pode me levar? E que ponto forte eu preciso desenvolver? A gente já viu que ele tem o imperador lá no ponto, numa característica dele, né? Imperador é uma carta muito, muito forte mesmo. Então, quer dizer, autoconfiança tem. Capacidade de realização tem. Só fechar assuntos, né? Como se a pessoa abrisse vários frentes. Vamos lá. Que é a carta 10 de espadas. Então, vamos lá. Qual é o meu ponto forte atual? Como eu posso usá-lo? Onde ele pode me levar? E qual o ponto forte que eu tenho, mas eu talvez não esteja utilizando, não esteja trabalhando. E para essa questão ele pode me ajudar. Olha aí, olha que interessante, porque saiu, eu falei do imperador que saiu como ponto forte dele, e saiu agora um rei como ponto forte, e não é qualquer rei, não é qualquer rei, a gente está falando de uma pessoa que está querendo, buscando desenvolvimento, querendo ter mais, melhorar o seu retorno de capital, de trabalho, para poder continuar tocando seus projetos. Então, quem é o Rei de Ouros? Olha só para essa figura, gente, que maravilhosa. Então, o Rei de Ouros, ele é o patriarca. Ele é o patriarca, ele é o homem de negócios, ele é aquele, se pode dizer assim, um homem, um negociador bem-sucedido. Um homem bem-sucedido, que ele sabe mexer no mundo material. Ele sabe mexer com o dinheiro. Ele tem essa dinâmica de construir, ele é um homem sólido nesse sentido, né? Ele é um homem voltado para a matéria, voltado para a realidade material. Então ele sabe manejar os recursos do dinheiro, ele consegue lidar, ele consegue atrair, ele tem um talento para isso, para gerir esse material. Tá? Então, assim, ele tem maturidade também. O Rei de Ouros é um rei que tem assim uma maturidade, é um homem de negócios. Ele pode ser um pouco controlador no sentido do dinheiro, né? Ser um meio patriarca, assim, querer controlar um pouco tudo e todos, mas é um ponto forte. É um ponto forte. Então, quer dizer, ele é um homem que tem esse lado empresarial, empreendedor muito forte. E a capacidade de mexer com a grana. Vamos ver aí como é que ele pode usar melhor esse ponto forte. Olha só, eu vou logo virar essas outras cartas. Olha só, muito interessante aqui. Veio a carta 9 de espadas. A carta 9 de espadas é uma carta de ansiedade, de estresse, de preocupação. Aí eu estou tentando entender essa carta aqui de duas. No primeiro momento me vem dois aspectos dela. Mas como é que essa carta aparece como uma carta de preocupação, de ansiedade? Aparece como a forma que ele deve, como eu posso usar esse ponto forte. Lembra que apareceu lá 9 de ouros lá atrás? E eu falei que o 9 de ouros, a gente chega no lugar e às vezes a gente chega e fica ali. Então o Rei de Ouros pode ter essa característica também, tá? Ele chegou ali e aí ele fica naquele lugar, ele já sabe tudo sobre o manejo dos negócios e acha que ele não precisa aprender mais nada e que ele já domina. E isso é uma zona de risco. Isso é uma zona de perigo. Por que eu digo? Porque aparece essa carta 9 de espadas, dizendo como é que ele pode usar. Então, ele não pode se acomodar no que ele já sabe. Ele precisa estudar atentamente cada movimento que ele faz. Como se diz assim, se preocupar. Só que eu não gosto da palavra se preocupar, que eu acho ela improdutiva. Eu digo se ocupar de cada passo. Assim, pensar muito, muito antes de dar um passo nos negócios, não agir assim porque ele já sabe.
sabe? Então, assim, e também ter muita atenção com os estados de ansiedade e picos de estresse, que essa é uma carta também que fala das noites sem dormir. Das noites sem dormir. Então, às vezes a pessoa está tão angustiada, está tão estressada, está tão com tanta coisa na cabeça, que isso impede que ela tenha uma perspectiva para poder fazer as escolhas, as melhores escolhas. Então, diz assim: você tem um rei de ouros, ótimo, só que você precisa talvez de um melhor planejamento. Aqui não é só planejamento, é cuidado mesmo. É cuidado com cada passo. Cada passo ele precisa ser, você precisa digerir, pensar nele, remoer ele, aquele passo. Não agir, não dar um passo assim, agir não. É a carta da, a gente fala da preocupação com coisas e também pensar, aqui a carta dessa, que está me vindo também, é porque a carta 9 de espadas, ela fala às vezes de um estado de preocupação e ansiedade com coisas que eu não posso controlar ou com coisas dos outros. Só que aqui ela aparece como um tipo, como eu posso usar esse ponto forte que ele tem. Então eu estou tentando tirar um aspecto do rei de ouros para a carta 9 de espadas. Eu não posso perder de vista esse ponto forte que ele tem. Então, o que me parece aqui? A preocupação com aquilo que eu não posso controlar. Então, é como se ele precisasse ter uma visão maior, melhor, do contexto. De que, embora ele saiba gerir, ele é um realizador, ele é um cara que tem um manejo, uma sabedoria, né? Um conhecimento aí do mundo material, das relações, é um líder também aí nesse mundo, é um gestor, ele precisa também avaliar o contexto. Ele precisa se preocupar um pouco mais com as coisas que fogem ao controle dele. Tem pontas soltas aí, tá? Tem pontas soltas. E se preocupar também com a sua própria ansiedade. Porque essa é a carta da ansiedade. Então ele precisa trabalhar isso, né? Isso, essa angústia aí de realização. Uma vez que ele trabalhe isso, um melhor planejamento, se pensar, avaliar todos os envolvidos, os possíveis desdobramentos, plano A, plano B, plano C, de uma situação. Uma vez que ele faça isso, aí ele chega naquilo que ele quer, que é o mundo, que é a realização total. A realização total, a completude. É assim, a carta do mundo é a carta 21, para quem conhece o tarô, e para o meu consulente que está ouvindo, é dividido em 2 blocos, arcanos menores e arcanos maiores. Aqui eu tenho 3 cartas de arcanos menores, que são 56 lâminas, e 22 cartas de arcanos maiores. A carta 21, ela é a última carta dos arcanos maiores, ou seja, ela fala de uma integração, de uma completude. Algo se conclui bem, sabe? Eu chego em algum lugar e aquilo ali me traz aquela sensação de que agora eu cheguei no meu lugar, que está tudo certo. Está tudo acontecendo. Agora tudo faz sentido, né? Agora há dança, há plenitude, agora, então, mas precisa trabalhar isso. Ele tem um potencial incrível, incrível. Qual o ponto forte que ele tem, mas ele não está usando? Quem é o pajem de espadas? Que é esse aqui, o pajem de espadas, é outra figura da corte. O pajem de espadas, ele é um cara que ele é desconfiado. Ele é crítico, ele tem um espírito crítico muito forte, é uma criança, tá? Então ele é também o estudante. Olha, eu acho que tem muito a ver com essa carta aqui. Eu vou falar dela, eu conectei, eu acho que tem uma, porque é espadas, mas eu acho que tem muita conexão mesmo. Então, quando a gente fala de espadas, a gente está falando de intelecto, está falando da mente. Então, o pajem de espadas, ele é aquele serzinho, aquela criança, que ele não ainda se arrisca. Ele estuda antes. Ele mantém distância antes de atuar, porque ele sente que ele não tem ainda o preparo suficiente para se jogar naquilo. Então, o que ele faz? Ele vai reunir dados, coletar dados, se debruçar, refletir, se preparar, se fortalecer, estudar, entender a situação muito, muito antes de agir.
Ele se dá conta de que ele precisa, porque esse rei aqui, ele não é um cara que sai fazendo, que se arrisca muito, não. Esse rei, ele é um rei, é um cara que domina o mundo material, mas ele já está mais tranquilo, sabe? Ele é um cara mais tranquilo, que entende os riscos envolvidos em cada passo dele. Então, esse aqui não está desvinculado desse. Só que esse pajem, embora sendo outro elemento e sendo uma criança e não um homem maduro, ele tem essa característica. Ele sabe que ele não está pronto, como se diz assim, é como se fosse um pedaço dele que dissesse eu não sei tudo. Então, como eu não sei tudo, eu preciso estudar com senso crítico, até uma certa desconfiança, olhar com desconfiança para as coisas, né, ter esse espírito e colher mais dados, me preparar mais em alguns aspectos, estudar mais antes de atuar. Ter um espírito de olhar bem, mirar, estudar a situação. Como é que eu posso dizer aqui? Me veio uma palavra e fugiu a palavra. Que eu falei do espírito crítico, eu falei um senso crítico, mas é também um reconhecimento das próprias limitações, né? De que eu sou uma criança, eu não sei tudo, então eu primeiro preciso observar, primeiro eu preciso entender, compreender, para depois me sentir, ou estudar uma situação, ou voltar a estudar no sentido de estudar, retomar os estudos mesmo, não ir só pelas minhas ideias, e aí eu vou e me jogo nas ideias. Não, eu posso desconfiar até mesmo das minhas próprias ideias. Eu olho para elas e olho para opiniões dos outros também, com muito cuidado, E aí só tiro a minha espada na hora que eu souber que eu tenho todos esses elementos em mãos. Então, esses seriam o ponto forte, o que ele precisa, como ele pode usar esse ponto forte dele, né? Que é um rei, é um pai, né? Um gestor, onde isso pode levá-lo. E aqui a gente tem o ponto forte que ele não está utilizando ainda, que é esse pajem de espadas. É o senso crítico. É a cautela do rei, a cautela. É isso. Agora, a gente vai olhar qual é o ponto fraco. Tudo isso foi dentro do ponto forte, como trabalhar o ponto forte. Então, quer dizer, ele tem o pajem, só que ele não está usando esse pagemzinho aí da cautela, do senso crítico, do estar mais assim, estudando de longe uma situação antes de entrar de cara na situação, né, antes de se arriscar, de se envolver. Ele tem, só não está usando. Então, vamos ver agora qual é o ponto fraco, o atual ponto fraco nessa situação, que está afastando ele desse objetivo que ele pretende, o atual ponto fraco, o que ajudará a superar esse ponto fraco e uma nova direção, um novo comportamento, uma nova atitude. Então, vamos lá. O atual ponto fraco, o que ajudará a superar e uma nova proposta de comportamento, uma nova direção, né? Oh, que fantástico! Mas muito interessante, porque, olha só, enquanto ele tem um ponto forte, é porque a gente vive nos paradoxos. Né? Fala, mas tem um homem, o ponto forte, o rei de ouros, ele é um homem tão concreto, tão sábio, tão maduro, tão ponderado, tão assim, mas ele é materialista também, né? Ele é materialista, ele gosta da matéria, ele gosta de mexer com o mundo material. Ele gosta desse universo. Qual é o ponto fraco dele? A carta da estrela. A carta da estrela é uma carta assim, é uma carta linda, um arcano maior que fala da esperança, que fala da conexão com o espiritual, que fala também da fé, mas é mais a esperança do que a fé, mas é de uma confiança, fala de um nível de liberdade espiritual.
Mas como ponto fraco aqui, o que eu vejo, o que é um aspecto da carta da estrela, é quando a gente fica sonhando alto demais. Imagina, eu olho as estrelas no céu, eu posso olhar as estrelas para poder me guiar, eu posso ter um sonho, um objetivo para me guiar, para me orientar. Ah, eu quero chegar lá. Mas é como se a estrela está muito longe. Gente, estrelas estão muito longe. A gente precisaria aí de uma viagem interespacial para alcançar uma estrela. Ou a gente chama estrelas cadentes, né, os meteoritos que atravessam o céu, que não são nem estrelas. Mas as estrelas estão altas demais, então é como se ele estivesse sempre aqui sonhando alto demais, longe demais, olhando as estrelas, querendo brilhar, né? Querendo o brilho. Então, isso é o ponto fraco da pessoa. É a idealização. É o mundo da... Aí, de novo, vem um aspecto da lua. A lua é a carta depois da carta da estrela, né? Então, o mundo do sonho, o mundo da idealização. Eu idealizo. É como se a pessoa acha que o que está dentro dela, que porque ela tem esse sonho, porque ela tem essa força do rei e tal, isso vai alcançar. Por isso que apareceu o 9 de espadas. Agora é para a gente entender porque apareceu o 9 de espadas. Porque a pessoa precisa se preocupar com o contexto, com aspectos que ela não controla, ela não está avaliando isso. Ela só está avaliando com o que ela pode contar, que é com as forças dela. E as coisas não acontecem assim no mundo dos negócios. Precisa se conter aquilo que eu não posso controlar. Então, por isso que aparece o 9 de espadas. Então, se eu estou só no mundo dos sonhos, sonhando alto, mirando alto e achando que esperança que vai acontecer, aquilo que eu quero, daquele jeito, só na minha esperança, no mundo dos negócios, no mundo material, no mundo do dinheiro, da organização, ela não vai. Não leva, porque eu preciso desse contexto. Então, esse está como ponto fraco dele. Eu vou virar logo as outras duas. Gente, todos os arcanos maiores. Que interessante. Muito interessante aqui. O carro e o louco. Então, o que vai me ajudar a superar? O carro, o cara tá, preste bem atenção como é que acontece essa carta aqui. O cara, ele tá em cima de uma carroça, de uma carruagem, sem nenhum tipo de controle nas mãos. Ele tá aí simplesmente pousado, segurando a carruagem. No entanto, ele tem 2 cavalos sem rédea. 2 cavalos que estão ligados aí com algum arreio, alguma coisa, que estão puxando esse carro parecem direções opostas. Um cavalo preto e um cavalo branco. Então, assim, e atrás existe um mar que está relacionado às emoções, os sentimentos e tudo. Então, o que o carro fala? O que vai ajudar ele a superar? Então, olha só, eu saio do lado do meu sonho e boto o carro aqui em movimento. Eu boto meus cavalos, minha força, minha energia, planto ela no chão e movo. E faço esse movimento, esse lidar, vou confiando na minha força interna, na minha sabedoria, na minha capacidade de lidar com os desafios, olhando os desafios, assim, avançando, mas assim com equilíbrio. Que a carta do carro fala, trazendo esses 2 cavalos como imagem, fala, tem um lado do instinto, tem um lado do espiritual, tem um lado da matéria, tem um lado do meu ideal, mas tem um lado do contexto, tem o meu e tem o outro. Todas as dualidades. Então, o carro, ele precisa avançar, confiando na capacidade que ele tem de superar desafios, mas sabendo equilibrar essas forças. O que eu quero e o que a comunidade necessita. O que eu quero e as pessoas que eu posso contar. Os meus desejos e os recursos que eu tenho para poder fazer acontecer isso. Né? Então, eu preciso não deixar esses cavalos saírem desgovernados, só porque o meu instinto, por exemplo, o cavalo preto, né? É o instinto de impulso, de força, de energia, de construir, de querer realizar e tal, quero realizar, eu tenho esse plano, né? E aí vem também o lado mais, talvez, espiritual, que equilibra um pouquinho aí, né? Então, a gente precisa dosar as forças. Precisa fazer conversar o instinto com a inteligência, com o mental.
com o racional. Eu não posso me conduzir somente pelo racional e também não posso me conduzir só porque meu instinto está dizendo isso. Não, meu instinto, eu sinto isso dentro de mim. Não, não é só o que eu sinto dentro de mim. É o que eu penso. É o que eu avalio também. Então, ele precisa, para poder trabalhar esse ponto fraco dele, usar essa força aqui no carro. Qual é a nova direção? Eu achei muito interessante que saiu esse louco aqui, porque para mim também, no contexto das cartas que aparece o louco, eu estou ainda olhando para ela, para ter assim uma... É porque a estrela aqui, ela fala assim, de uma visão otimista demais da vida. É como se eu não avaliasse os riscos, né? Eu ficasse, esse é um ponto fraco. Então, assim, o carro, ele traz para uma coisa mais chão, mas eu avaliar os riscos envolvidos e a condição que eu tenho de realizar e ir equilibrando isso e seguindo em frente. E o louco, que é a nova direção, então, eu acho que casa com o espírito de empreendedor, do empreendedor, da pessoa que está querendo, que é ser um pouco louca, a pessoa que é um empreendedor, ela sempre vai ter um aspecto meio que de diferente dos outros, né? Então, é a questão da autenticidade, é saber aquilo que é meu, aquilo que é a minha marca, que eu quero deixar, é ser capaz, assim, de viver cada momento, o momento presente, de entender, expressar a sua própria identidade, aquilo que eu quero, e também estar mais assim, o que eu estou entendendo dessa carta, que eu estou buscando ver, o louco, ele fala da criança que vive o momento presente, que é livre. Talvez ele esteja muito tenso, vamos dizer assim, haja muita tensão. Interessante, porque tem a esperança aqui. Talvez ele esteja vivendo pouco assim o momento presente, mas no sentido de leveza, de viver a vida assim de uma forma mais plena, de uma forma mais plena. Então, saber que o que você faz há uma nova direção também. Eu estou aqui avaliando também. Eu tô olhando para a carta, falando da carta, mas quando a gente tira o tarô, quando a gente faz uma abertura de cartas, é como se eu estou lendo códigos, eu estou lendo símbolos, tentando adaptar essa simbologia como se tivessem palavras soltas, e aqui a gente está compondo um texto que vem num idioma bem diferente e a gente está assim buscando entender aquele texto, como se a gente estivesse pegando aquelas palavras soltas e tentando construir o texto para entender. Então, por isso que fala assim, ai meu Deus do céu, a gente não sabe tudo. O tarólogo que está lendo a carta, ele não sabe tudo o que está dizendo, ele está buscando ali, olhando, avaliando o contexto, tem um entendimento da nuance dessa carta aqui, em relação com as outras, o que podem estar dizendo para o nosso cliente. Talvez o louco possa falar, o louco dos riscos. Pode ser isso também. Que ele avalie melhor, que ele viva mais a vida, que ele busque o seu espírito de autenticidade, mas atenção também com a loucura. Atenção com isso. Eu acho que vem como um dizer assim, olha, se jogue, não precisa você se limitar. Você pode confiar na sua inspiração, você pode confiar no seu desejo de se arriscar, mas atenção também para não cair na loucura, na imprudência. Então, viver o momento presente, viver cada experiência, só a advertência seria atenção com a imprudência. Eu acho que é até onde, nesse momento, mas eu não encerrei não, eu ainda vou estar trazendo aqui uma outra tiragem para ele, né? Para fechar. Aqui a gente está vendo, está conhecendo o interior da pessoa e nessa relação com o mundo dos negócios que está atrapalhando. Agora, o que é que eu vou colocar aqui? Para que ele possa alcançar
essa questão de ter um retorno maior nos seus negócios, nos seus projetos, de forma que ele possa continuar girando os seus negócios, eu vou tirar aqui uma carta que vai dizer assim, o que é para ele começar a fazer, o que é para ele. Eu gosto muito dessa tiragem para fechar. Por que eu gosto dessa tiragem para fechar? Porque ela é muito objetiva, é muito prática. Então, a primeira carta é o que eu devo começar a fazer, que eu não estou fazendo para poder organizar essa vida financeira, né, como empreendedor, como empresário e tudo, para eu poder ter um resultado que eu quero, que eu devo começar a fazer, que eu não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer, o que eu já estou fazendo, preciso continuar fazendo, seguir adiante, que está bom, e o que eu estou fazendo, mas não está bom, e que eu devo parar de fazer. Esse parar de fazer é o mais difícil, porque normalmente é um padrão da pessoa. Ela tende a agir daquela forma, porque ela acha que aquela forma de agir é a correta. E tudo bem, pode ter sido, mas para alcançar esse novo nível, não é mais necessário. Pode até atrapalhar. Então, o que eu devo começar a fazer para atingir esse retorno de recursos? O que eu devo continuar e parar? Vamos lá. Aí, vamos ver qual a mensagem para ele, né? Interessante. Vamos lá, buscar um entendimento aqui. Como é a carta de fechamento, então eu vou aproximar aqui a lente. Olha, saiu uma rainha de ouros. No outro saiu o rei de ouros, para ele como ponto forte. Agora aparece a rainha de ouros. Eu acho muito bacana quando aparece o casal, porque fala dos aspectos... É um processo de integração, né? Dos aspectos femininos, aspectos masculinos aí. Então, ajuda muito. O processo de integração que está aqui no mundo, né? Então, o que é que eu devo começar a fazer? Então, ele tem como forte o rei de ouros. Então, tem aqui a presença de uma mulher. A rainha de ouros, ela tem uns aspectos diferentes do rei, né? Porque o rei, ele tá nativo ainda, ele já chegou no cume e tal, ele tem aquele aspecto masculino de provedor, de realizador e tal, e também já de desfrute. O rei de ouros, ele desfruta daquilo que ele construiu. A rainha de ouros, enquanto eu falo com vocês, eu vou procurar aqui a rainha de ouros no tarô original de Rider-Waite. Porque essa daqui, o que eu não gosto na representação dessa rainha é que ela não olha para o pentáculo, para o ouro dela. E é justamente a característica da rainha, aqui eu vou pegar o rei de ouros do tarô, que é o cuidado. A rainha é mãe. As mães, a função da mãe é nutrir, é zelar, é cuidar. Então, talvez ao invés de desfrutar, de querer desfrutar já daquilo que se possui, né? Que é o rei de ouros, isso e aquilo, a rainha de ouros diz assim, ei, ela está mais relacionada com o 9 de ouros, que a gente viu lá atrás. Então ela diz assim, olha, você precisa ser mais cuidadoso. Ela é a gestora, ela é a administradora da grana. Essa é a mulher dos negócios, é a mulher do ouro. Aqui a figura. Um tarô de Rider-Waite, né? Então esse é Rider-Waite, só que Rider-Waite é assim, inspirado em Rider-Waite. É um outro artista, mas todos são inspirados em Rider-Waite. Aqui tem o rei de ouros, ó. Olha como o rei, ele tem a moeda dele ali, mas olha como ele curte, como ele usufrui, tá todo com aquela roupagem ali, quase como se fosse a própria natureza. Ela não, ela tá compenetrada nesse ouro aí, né? Nesse universo da matéria. Então, esse ouro é uma preciosidade. O que é o ouro para a rainha? É as posses dela, são os filhos,
é o corpo, é tudo que é essa realidade material. Então ela não olha assim, ah não, agora eu vou colocar isso aqui ali, não, eu vou colocar isso na bolsa de valores. Ah não, isso aqui eu vou jogar todo em tal negócio. Ah, esse daqui eu vou fazer assim. Não, a rainha de ouros não, esse ouro tem muito valor para ela, é como se fosse um filho. A empresa, o dinheiro, os negócios, a casa, as posses, ela tem muito cuidado. Eu acho que aqui ela se relaciona bem com aquele pajem de espadas que apareceu lá como um ponto forte a ser desenvolvido. Então, o que você precisa começar? Não é só desfrutar, usufruir, mas começar a ter mais esse aspecto feminino. Pode ser também como é uma mulher que apareça, porque talvez ele seja muito yang, realizador, masculino. Agora ele está chamando para vir para uma energia mais de contenção, de internalização. Ela é a gente chama que ela é a empresária, a líder, a gestora de negócio. Esse cara aqui ele já aposentou. Você pode dizer assim, né? O Rei de Ouros é um cara que já conquistou, que já tem as suas empresas, já tem aí as pessoas que administram tudo, e ela está ainda. Então, ela tem uma ação. As rainhas, né? Elas ainda têm uma ação. Os reis, eles não, eles estão na inação. Eles já chegaram num ponto e agora eles precisam administrar aquela energia. E elas ainda têm esse movimento, que é o movimento da mãe, de nutrir, de cuidar. Então, assim, todos os seus recursos, os recursos que você tem, você vai tratar esses recursos como se fossem bebês. Como se fosse tudo que você tem mesmo. Tudo que você tem. Então, assim, cuidar de cada um, nutrir bem ele, não jogar, não arriscar-se, não se arriscar, não se arriscar. Embora não é que você deve matar sua criatividade, de jeito nenhum, porque aparece lá o louco para poder só ter atenção para não correr riscos, né? Mas aparece o louco falando da autenticidade também, que é importante manter a autenticidade. O 7 de copas é interessante porque é a carta que justamente a pessoa tem um monte de coisa, ela tem um monte de realidades e não está ruim isso. Porque às vezes é uma característica da pessoa ela abrir frentes, ela é imaginativa, ela é criativa, ela gosta de viver com intensidade, então assim, ela gosta de ter várias opções. Então assim, você tem várias opções. Tem várias opções para poder você escolher e todas talvez fisguem afetivamente. Você gostaria de ter mais capital de giro, mais capital para poder gerir tudo isso aqui que você tem, né? Todas essas ideias, ter essas ideias, pensar qual ideia você vai priorizar. Eu começo por essa, não, agora eu vou essa, agora eu vou essa. Então, ter essas ideias, isso você deve continuar. Mas começar a ser mais, talvez, zeloso, mais cuidadoso, mais feminino, com a forma de usar os seus recursos para que sobrem para você fazer a gestão deles e empreender melhor. E aí vem essa carta dizendo que é para você parar de fazer. Ela tem um sentido aqui diferente do que apareceu lá no lugar onde você pode chegar. Então, não é que ela quer dizer, a carta significa outra coisa. Nessa posição, ela tem uma outra mensagem para você. Então, justamente como é a carta da plenitude, é a carta de falar assim, eu já cheguei no lugar, tô pronto já, sabe? Então, é a carta que diz, não tá. Você não tá pronto, você não já chegou, você não já tem tudo conhecimento, todo saber, tá tudo em equilíbrio já, não tá. Não sabe, não tem. Então, assim, e assim, talvez o universo, preste atenção se você não está girando em torno de uma coisa só, desse mundo dos negócios, desse mundo material. Então, assim, onde é que está o seu coração nesse momento, né? Mas eu digo que eu sinto aqui que é mais um sentido de dizer, eu já cheguei, cheguei, eu já sei e tal. Então, você vai entender, com certeza, muito melhor do que eu, o que é que você tem que parar de fazer nesse sentido aqui. Tá? Ou talvez a carta
O mundo fala também, ela é a finalização e ela também é o início de um novo ciclo. Talvez também ficar abrindo novos ciclos. Abrindo novos ciclos. Porque como você é bastante imaginativo, muito provavelmente, então, e você deve continuar com essa, sentindo as coisas que você vai, onde é que você vai colocar sua grana, onde é que você vai colocar seus investimentos, você deve escolher isso, continuar isso, escolhendo, né? Porque você tem muita criatividade, então você vai precisar continuar escolhendo o que você quer, o que você deseja, o que te atrai mais. Mas, ao mesmo tempo, não abrir mais ciclos. Eu acho que é por aí. A rainha de ouros também poderia estar significando uma mulher externa. Não você, esse comportamento que eu coloquei, mas talvez validar uma voz do feminino que tem essas características de empreendedora, ou pode ser a sua, se você é casado, a sua própria esposa, então, ou uma gerente que você tenha na sua empresa. Talvez você deva começar a escutar mais uma mulher que tenha aptidão para os negócios, que seja uma mulher que seja uma boa gestora. Quando aparece uma rainha ou um rei em oposição, ou não só em oposição, quando aparece uma rainha ou um rei numa carta, pode estar falando também, não só de um comportamento que a pessoa precisa ter, mas talvez ela precise buscar essa pessoa, olhar para essa pessoa que já está aí, né? Validar mais os ensinamentos e os serviços dessa pessoa, né? Estar ouvindo mais essa mulher com essas características aí, começar a dar a ela esse lugar de gerir esses seus negócios para que você tenha condição de ter o que você quer, que é o capital para gerir mais e para avançar mais e para fazer coisas, não abrir nada mais novo. Nada de abrir um novo ciclo. Escolher, sim, o que te apaixona, o que te encanta, se é uma coisa só, se é duas, se dar tempo, se dar o tempo para poder você escolher onde você vai jogar a sua energia. O que é que você quer realmente? Continuar se dando esse tempo para escolher isso. É isso, meu caro. Eu desejo que essa tiragem tenha trazido alguma luz para você e para a pergunta que você fez, né? Se não, depois você se comunica comigo lá no privado e se precisar que seja complementado de alguma forma, aí eu vou complementar para você e te envio também uma complementação disso aqui. E se você curtiu, se você gostou dessa apresentação, né, dessa leitura, dessa consulta, se você tem algo a acrescentar também, acrescente aí nos comentários qual foi a sua visão, sua percepção, para colaborar com a interpretação dessa leitura. Muito grata e a gente volta a se encontrar por aqui.